Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal oficial de Reacts. É isso mesmo, você que acompanha a gente no canal principal e ainda não conhecia esse canal secundário, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, hein? Aqui a gente vai trazer Reacts aí, diversos conteúdos, né? Vamos reagir a conteúdo de outros criadores e também vamos trazer corte de lives, fazer live por aqui também, enfim. Em breve várias novidades aí, então se inscreva aqui que vai ter muita coisa em breve. Estamos voltando aos trabalhos justamente para fazer um react de um vídeo polêmico, de treta nerdola, é isso mesmo. Vamos reagir ao vídeo do Wagner do canal Tragicômico, onde ele respondeu ali o Ei Nerd. O assunto é: Sam Wilson como Capitão América é lacração ou não? Assim, eu não assisti esse vídeo do Wagner ainda, só assisti o comecinho e falei, não, deixa eu ligar logo aqui pra fazer o react, porque é um assunto interessante, e eu prevejo que eu acho que nessa treta eu tenho uma visão mais parecida com o Wagner, né? E nem venham me falar que, olha, macho geek radical, extremista, atacando o nerd, etc. Vocês que acompanham o canal principal sabem que na outra treta, entre aspas, tá? Não tem treta, pessoal, só um debate saudável, né? Com opiniões diferentes, mas na questão lá da polêmica do Globo de Ouro com a Fernanda Torres, eu defendi o mestrão, né? Vocês que me acompanham sabem. E agora vamos ver como é que tá essa treta aí do Ei Nerd versus Tragicômico. De que lado que vocês estão aí? Enfim, vamos reagir a esse vídeo aqui, ó, provando que foi lacração. Vamos ver como é que é a opinião do Wagner. Deixa eu voltar aqui, ó, onde que eu parei. E deixa eu deixar meu like aqui também no vídeo, né, galera? Vamos lá. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal muito alto esse vídeo também, vamos lá. Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje tem rinha de nerdola e eu sei que vocês adoram. Então, quem assistiu a minha análise... isso, já chamou pra... Ó, eu não deixava não, hein, nerd? Que isso, hein? Já chegou quente o nosso emo tá... O maluco tá... Nossa, rapaz, calma, vamos devagar aí, Wagner. Que isso? Vocês adoram. Então, quem assistiu a minha análise sobre Capitão América Admirável Mundo Novo sabe que eu fui meio que uma exceção entre os nerdolas. Eu não achei o filme horrível. Na verdade, pelo contrário, o filme me surpreendeu positivamente. Fui sem esperar nada, acabei achando muita coisa legal. Não acho que é um filme sensacional, uma obra de arte, mas é um filme ok. Faz um feijão com arroz bem feitinho. Eu dei uma nota 7. E o nosso querido Peter... Olha, o Wagner foi bem de boas aí, inclusive gostou mais do que eu do filme. Eu achei um filme medíocre, mas aquele medíocre que não passa de ano, tá ligado? Eu dei nota 5,5, porque na live tinha gente que gostou e eu queria fazer uma média, tá ligado? Eu falei, não, peraí, o Pureza gostou, o Wagner gostou, então vou dar uma nota 5,5, mas pra mim é isso aí, cara. Mano... Cara, é um filme medíocre, mas tão medíocre que dá raiva. A única coisa que eu gostei de fato do filme foi o arco do Hulk vermelho. Ali eu gostei, beleza. Achei que aquilo ali, inclusive, é a única coisa do filme que eu posso trazer e falar, não, isso aqui eu gostei. De resto, mano, sinceramente, pouquíssimas coisas. Mas vamos lá. Vamos ouvir o nosso emo aí. Peter Jordan, do Ei Nerd, também achou o filme acima das expectativas. Ele lançou as suas análises e também decidiu refutar alguns pontos que alguns críticos estavam levantando. E eu concordo com boa parte das considerações do Peter, com muitos tópicos que ele traz na sua análise, mas tem um momento da análise que ele praticamente para, justamente para passar um recado para os nerdolas. E ali tem algumas coisas que eu discordo, que eu acho que vale pontuar. Então eu vou fazer react só desse trecho, porque o vídeo completo tem 43 minutos e a maior parte é a análise dele do filme. Esse vídeo aqui do Wagner tem mais de 30 minutos, então provavelmente esse react vai ficar um pouco longo também, já se preparem aí, galera. Já fiz a minha análise aqui, a gente ia concordar com boa parte dos pontos, então acho que não tem necessidade. Melhor ir direto pro creme de la creme. Então bora acompanhar essa discussão nerdola de alto nível logo depois da vinheta. Já chamou pra porrada, vamos ao que interessa, hein? Tô gostando de ver essa treta aqui, tá boa, hein? De que lado vocês estão aí? É time Tragicômico ou time Ei Nerd? Comenta aí logo. Boa. Vinheta legal do Wagner. Você provavelmente sabe muito bem como é difícil conseguir patrocínio falando umas verdades inconvenientes que os canceladores detestam ouvir. E é justamente por isso que a iniciativa Método BWay do mestre Jonas Bressan é tão... Vamos fazer inglês lá com o professor, hein, cara? Professor Jonas Bressan, hein, galera? Vamos aprender inglês lá, based. Tamo junto. Importante para os criadores de conteúdo cancelados. Como um verdadeiro Nick Fury, o Jonas reuniu a Liga Nerdola e deu seu apoio para que a gente pudesse continuar travando a nossa guerra ideológica. E que aprender a falar inglês é extremamente importante para sua vida, acho que eu nem preciso dizer, né? Você já sabe disso. Só que agora você tem mais um ótimo motivo para investir na sua educação. Saiba que ao aprender inglês com o Método BWay, você também vai estar ajudando a financiar todos aqueles criadores de conteúdo que defendem o que você acredita. Então, esse é o momento de começar os estudos.
eu ligar o ar aqui, galera. Perdão que tá muito calor aqui. Daqui a pouco o PC tá saindo fumaça aqui, mano. Vamos lá. E se juntar a liga nessa batalha. Se você já tem o inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o método BWay pra quem ainda não é. De repente, Aí, pode ó. até mesmo ser um ótimo presente. Utiliza o link que tá ali na descrição do vídeo pra garantir R$200 de desconto, enquanto me ajuda a permanecer na linha de frente. Isso é muito importante que o Wagner falou nesse merchan aqui. É claro que é publi, mas é importante apoiar empresas que estão financiando Nerdolas, né, cara? Então, sempre bom. E vamos ajudar o grande Jonas Bressan aí com o BWay. Importantíssimo. Usem o link do Wagner, inclusive, né? Vai estar lá no vídeo dele. Vamos lá. Juntos, eu sei que a gente consegue virar esse jogo. Agora sim, bora voltar pro tema do vídeo. Beleza, vamos conferir aqui o Opa, recadinho do Peter. Deixa eu me trocar aqui de lugar, né? Tô na frente do nosso muso da Liga Nerdola, pô. Aí não. Vou botar aqui em cima, aqui, pronto. Aqui eu não tô... Eu não posso, né, cara? Tampar o nosso emo. Agora sim. Vamos aí. Que... O Giga vai ficar com ciúme de eu estar elogiando a beleza do nosso Wagner, né, cara? Aí, ó. Sacanagem. Vamos lá. Pros nerdolas. E para finalizar esse tópico, eu quero deixar uma mensagem também, ok? Que existe uma parcela da audiência que já tava promovendo hate contra o Cadê a touca do Enerd? Tirou a touca, pô. Agora tá com cabelo novo, né? Isso, tá fazendo tratamento, pô. Samuel Wilson há muito tempo. E é um hate descabido, cara. É um ódio descabido. E é um hate... É um hate leigo. Os caras querem insistir que é lacração o Samuel Wilson se tornar o Capitão América. Eles querem insistir que é lacração. Ih, ó, não deixava não, hein, Wagner? Foi pra você essa aí, ó. Essa aí foi pros Nerdola, mas foi específico. Eu não deixava, hein, Wagner? Responde aí, hein? Estão vendo que agora eu tô no modo treta ativado, né? Tô botando pilha aqui. Tô botando pilha um pro outro. Vai lá, briguem, hein? Tô torcendo aí, ó. Vai lá, treta mais. Quero que saia na mão logo. Trocação aqui no Rio de Janeiro é assim. Cuspiu no chão, já xingou a mãe e a gente resolve no braço. Aqui a parada é assim, ó. Tô torcendo pra que isso termine num Fight Music Show logo. Perderam o sentido completamente. Pra mim, a galera... É zoeira, é treta nerdola, galera. Aqui nerdola é assim, é treta, é briga, sai no braço, mas sem perder a amizade, pô. É isso. Anti-woke que faz mal pro movimento anti-woke. Prejudica. Como tem justamente gente da galera de lá que quer lacrar, e justamente a lacração faz mal pras pautas minoritárias, pras causas sociais, esse movimento anti-woke radical prejudica pra caraca. Esse movimento anti-woke radical pro Peter é quando tem um gosto diferente que o dele, tá ligado? Basicamente. Pô. Aí não, né, mestrão? Aí não. Aí, tipo, não dá. A régua da galera é o seguinte: quem concordou comigo é moderado, quem discordou é radical, é extremista. Porra, aí não dá. Ah, é falsa simetria. Cara, não tô nem... É só pra dizer que cada movimento prejudica os seus... Né? Cada atitude prejudica os seus próprios movimentos. É isso que eu tô querendo. Ok, eu deixei até esse ponto porque ele próprio faz o disclaimer aqui sobre a questão da falsa simetria, né? Ele tá basicamente reconhecendo que é uma falsa simetria. E dessa vez foi uma falsa equivalência mesmo, né? Mas... E olha só, eu lembro que eu defendi o Enerd na analogia que ele fez lá na questão da Fernanda Torres. Olha só, o Enerd comparou quem tava lá reclamando da... Como é que é? Do Globo de Ouro, né? Da Fernanda Torres com quem tava boicotando o Neymar. E pra mim não é uma falsa equivalência, ele tá correto. Quem tá tentando justificar aí, etc, tá fazendo, aí tá querendo fugir do X da questão. Olha só, não tô criticando falando que você tem que torcer pela Fernanda Torres, tem que comemorar algo do tipo. Mas seja honesto com você mesmo, cara. A galera que tava boicotando o Neymar foi simplesmente porque ele apoiou o Biruliro. Isso tá escancarado, galera. E a galera que tava boicotando a Fernanda Torres é porque ela apoia o Lula e tava falando desse filme justamente para apoiar o Lula, etc. Então, não acho que seja uma falsa simetria, como estavam querendo falar do Enerd naquela ocasião, tá ligado? Mas aqui o Enerd tá fazendo, justamente pra trazer dois polos como se fossem exatamente iguais, ou então, pelo menos, tivesse alguma semelhança, o que não tem, né, cara? Um lado quer simplesmente destruir, te cancelar, te censurar, e o outro só tem uma opinião diferente do mestrão. A gente não gosta do filme do Capitão América e a gente achou o quadrinho do Sam Wilson bem lacrador. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas que pro argumento dele não faz diferença porque o ponto é simplesmente que, na visão do Peter, os extremos dos dois lados prejudicam o seu próprio lado, independente de um ser infinitamente pior do que o outro, né? E ficar fazendo imputação de crime, coisas absurdas, aquilo que eu já cansei de falar. O Nerdola fala que o filme é lacrador, fala que quem tá passando pano é lacrador, e o Woke chama o Nerdola de racista, né? Então não é minimamente equilibrado. Agora, Exato. O que eu não consigo de forma alguma concordar com o Peter é dizer que o Sam Wilson assumindo o escudo do Capitão América não é lacração. Eu sei que isso aconteceu nos quadrinhos, eu sei que o Sam Wilson é um grande amigo do Capitão América há muito tempo, mas ainda assim, nos quadrinhos, essa passagem de manto foi feita de forma 100% política pra lacrar mesmo.
Boa. Engraçado que esse vídeo do Wagner tá sendo basicamente um complemento do vídeo que eu fiz. Assista um vídeo no canal principal que eu falei lá, refutando o Nerd sem falar de lacração. Então, eu não entrei nos aspectos políticos naquele vídeo. Então, o Mestrão não pode chorar e reclamar de nada. Ele fala que a gente só fala de lacração, né? Naquele vídeo eu mostrei como essa questão de passagem de manto do herói não faz sentido e nunca funciona nos quadrinhos. Nunca! Nunca funciona. Pelo menos não com personagens tradicionais. A não ser que o personagem seja criado com esse conceito, como eu mostrei lá pra vocês, como no caso do Capitão América, perdão, do Lanterna Verde e do Flash, que ele usou como exemplos para defender a passagem de manto pro Sam Wilson. Isso nunca funciona, galera. Sempre as pessoas querem o herói original, querem que ele retorne, fica reclamando, etc, etc. Então, basicamente é isso. Daí, a justificativa do Nerd funciona por um curto período de tempo. Por que é um curto período de tempo? Porque a galera quer ver o herói original, pô. Basicamente é isso. Então, tipo, nesse ponto aí, o Nerd está absolutamente errado, né? Na passagem de manto, na questão nerdolística e como isso é usado para lacrar atualmente, como o Wagner vai mostrar aqui agora. Vamos ver o Wagner falando exatamente sobre os quadrinhos, como isso foi feito aí de uma forma política. Até porque eu tô ligado já em algumas coisas que eu acho que o Wagner vai estar nesse vídeo, que é daquela fase da Marvel lá mais lacradora que tem, que trouxeram América Chaves, trouxeram, enfim, fizeram uma fase lá que mudaram todos os personagens, botaram cada personagem ali, cada herói ganhou uma nova versão identitária, basicamente. Mas vamos lá. Uma das maiores lacradas da Marvel nas HQs, inclusive. Talvez o Peter tenha lido essas HQs há muito tempo e ele nem se lembre muito bem. Mas vamos dar uma olhada no material original e depois vocês me falam se isso realmente não tem nada de lacrador. Mas antes, a gente precisa conhecer a pessoa por trás dos roteiros, porque, infelizmente, isso faz toda a diferença. Mas o Peter aí ele vai pular essa parte, ele nem vai ver, Wagner, isso aí ele nem vai assistir. Vai falar sobre o autor do quadrinho, não é isso? Então o Peter pra isso aqui não vai valer nada, mas vamos lá. A Marvel entregou os títulos do Capitão América nas mãos desse carinha aqui, Nick Spencer, que inclusive é um bom roteirista. Não vou mentir pra vocês, ele tem uma das melhores runs do Homem-Aranha nos últimos anos. Não é muito difícil porque o sarrafo tava lá embaixo. Ele desfez muitas das cagadas do Dan Slott e até algumas do Straczynski, que ele foi obrigado a cometer por causa dos editores. Mas o que acontece? Nos roteiros do Homem-Aranha, claramente o Nick Spencer estava muito podado. Ele não podia ficar colocando um monte de agenda política em todas as histórias. Porém, quando ele estava trabalhando com o título do Capitão América, meus queridos... Bom, olha só o que ele publicava nas suas redes sociais nessa época, porque ele estava adorando bater boca com todo mundo que estava justamente criticando o que ele estava fazendo com o maior símbolo da América dentro da Marvel. Isso rolou em 2016. Sabe o que também rolou em 2016? O Trump foi eleito. Então, pronto, explica muita coisa, né, cara? A eleição do Trump é impressionante como representa essa guerra cultural, né? Tanto em 2016 quanto agora, né? Quando foi em 2024. Basicamente, né, cara? Ele sempre tá no ponto central aí dessa guerra que tá se polarizando cada vez mais, né? É incrível, cara. É simplesmente porque as pessoas não aceitam a democracia, não querem aceitar um povo que seja conservador e que queira votar no Trump. É isso. Essa elite aí artística americana simplesmente não aceita. Eles simplesmente são incapazes de conceber aí. Cara, é surreal, mas vamos lá. Então ele respondeu esse comentário de um fã que estava dizendo que tinha esperança na derrota do Trump, porque tinham muitos republicanos que não iriam embarcar nessa loucura. E o Nick estava bem mais pessimista, falando que pelas pesquisas já estava certo que o Trump iria vencer e falando pro cara parar de acreditar no mito do bom republicano. Então o cara que estava escrevendo Capitão América não apenas odiava com todas as forças Donald Trump, como ele achava que não existia um único republicano bom. E aí uma outra pessoa marcou ele falando, a pergunta que não quer falar, quem foi que te machucou tão fortemente ao ponto de você ter esse ódio cego pela maioria, se não por todos os republicanos? E o que o Nick Spencer respondeu? Não, meu ódio não é cego. Na verdade, é o oposto disso. Então, se já não tinha ficado claro antes, aqui ele está confirmando. Ele odeia todos os republicanos. E na engraçado, né? Ele tá tratando todos os republicanos, que no caso são as pessoas de direita nos Estados Unidos, digamos assim, né? Como pessoas mais. E quem são os radicais são os nerdolas. Nós somos extremistas, tá ligado? E esse autor aí da Marvel é o moderado. É ele o cara que eu tenho que respeitar. É ele que vocês estão vendo que é muito democrático, né? Do amor. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. A visão dele não é um ódio cego, é um ódio totalmente justificável. E se você acha que eu ainda estou exagerando aqui, o Nick fez questão de desenvolver esse pensamento. Ele falou que é claro que existem muitos republicanos que são pessoas legais, decentes e gentis no seu cotidiano. E é isso que faz muitas pessoas terem essa desconexão, né? Não compreenderem por que no fim das contas, mesmo esses republicanos são todos maus. Segundo Nick Spencer,
Quem acredita que pode existir um republicano bom apenas não é capaz de entender como todas essas pessoas honestas e de família podem se tornar o mal encarnado sempre que o assunto é sobre minorias ou culturas diferentes. Aqui ele tá dando uma das lacradas mais clássicas de todas. Ele tá basicamente falando que todo republicano é racista. Todos, sem exceção. Mesmo que parece uma pessoa gentil e boa, ele é racista. E ele confirma isso no último tweet, falando que eles são assim, que os republicanos são assim. É claro que isso é apenas uma parte do que eles são, mas isso é o que eles são e ele faz questão de chamar eles pelo que eles são. Então já ficou claro, né? O roteirista do Capitão América, Sam Wilson, é um hater, confesso, do Trump, de todos os republicanos, basicamente dos conservadores, e vê todos eles, sem exceção, como racistas, preconceituosos, e ele tem plena convicção de que tudo isso é justificável, que não... E os nerdolas que são os extremistas. E tipo assim, pô, pelo amor de Deus, né, mestrão? Me ajuda, hein? Olha o tipo de autor que trabalha na Marvel hoje em dia. Isso aqui não é o único. É só um dos que tem esse pensamento que trabalham aí na Marvel, não só na Marvel, também nos estúdios, os roteiristas aí que são contratados atualmente, tipo de coisa. Sai dessa galera aí, cara. Todo mundo com esse tipo de pensamento. Pô, pra você não perceber isso, que essa cultura woke se formou exatamente porque foi fomentada por empresas que iam lá e escolhiam as pessoas por questões ideológicas e não por mérito, e não pelo mérito da pessoa ser um bom roteirista, entendeu? É isso, cara. Por isso que gerou isso que a gente viveu e que teve o estopim da eleição do Trump agora com o Trump retornando, né, cara, como presidente. Basicamente é isso. Vamos lá. Não é um ódio cego que ele nutre. Então tudo bem, essa é a visão do cara que tá escrevendo. Você vai precisar manter isso em mente. Agora, é claro que pode ser que esse cara deixe a ideologia dele de fora das histórias, assim como ele fez, se não em todas, pelo menos na maior parte das histórias do Homem-Aranha. Mas eu concordo com o Wagner que poderia acontecer, mas eu duvido bastante, porque acho que o motivo de pessoas como essa estar por trás de histórias como essa é justamente a questão ideológica, tá ligado? A pessoa pode ser até um bom escritor, mas o motivo deles estarem lá hoje é ideológico. Cara, é impressionante como todo roteirista de quadrinho virou lacrador de esquerda. Não existe pessoas na arte de direita. A impressão que a galera tem é essa, né? De que não, ó, a direita não gosta de arte, não gosta... Porra, muito pelo contrário, cara. A galera tá revoltada justamente porque estão dando oportunidade para as pessoas por questões ideológicas. Se você tivesse dando oportunidade para também roteiristas conservadores, atores, seja lá, todo mundo, né, cara, dos dois espectros, tava tudo bem até hoje, galera. Mas o que aconteceu foi isso, foi essa perseguição aí, um monte de gente de direita sendo perseguida, perdendo emprego, perdendo oportunidade, e essa galera ganhando justamente por questões ideológicas, não por questão de mérito, de talento, de capacidade, entendeu? Vamos lá. foi assim que ele escreveu as histórias do Sam Wilson como Capitão América? Vamos dar uma olhada, né? Eu vou ter que passar um outro contexto pra vocês primeiro. Em 2016 estava rolando na Marvel justamente o evento que é considerado, sei lá, o ápice da lacração no mundo dos quadrinhos. Esse evento é o All New, All Different, que é basicamente o momento em que a Marvel pega todos os seus principais personagens e substitui por uma minoria. Eu sei que o Peter pode argumentar que não substituiu porque esses personagens ainda tinham seus títulos, só estavam diferentes. E eu posso refutar isso personagem por personagem. Só que eu vou deixar isso para um vídeo do futuro aí, que eu já tô preparando, sobre a origem da lacração, e eu vou destrinchar bastante essa fase do All New, All Different. Mas hoje a gente vai focar mais no Sam Wilson, porque é o tema do vídeo. Mas perceba que foi nessa fase que a Marvel colocou a Jane Foster para ser o Thor, colocou o Miles Morales no universo principal. Ainda tinha o Peter com umas histórias bem merda, pois tinha. Mas o Miles acabou ganhando cada vez mais foco, vocês já vão ver isso. Pantera Negra começou a ganhar mais holofote, claro. O Steve Rogers perdeu o soro, ficou velho, broxa, e aí o Sam Wilson assumiu o lugar. E tem aqui o Tony Stark, né, porque tava fazendo muito sucesso nos cinemas, mas logo ele também foi tirado de cena pra colocar a Coração de Ferro no lugar. E aí mantiveram o Tony Stark presente só como um holograma, como uma IA. Então essa era a fase. E agora eu vou mostrar pra vocês os principais acontecimentos das duas primeiras edições desse... Pera aí, mas tá faltando gente aí ainda. Essa fase é a fase mais lacradora da Marvel, velho. Isso aqui, ó, tem a Gwen Stacy que ele não falou ainda, né? Tem a Mulher-Aranha ali também atrás. E fora essa questão de tomar ali, né, da Marvel simplesmente substituir heróis por versões identitárias, tem personagens novos também que eles criaram nesse sentido de lacrar. Também tem a América Chaves, que surgiu nessa época aí. E a América Chaves era exatamente uma personagem lacradora. Surgiu, assim, como a narrativa de ser contra o Trump, tá ligado? Tipo, ela era uma latina e tal, e tem ali homenagens a Beyoncé, tem alguns desenhos que fazem homenagem a Beyoncé na época. E, cara, nossa, tem tanta bosta aí, cara, nessa época que, mano, sinceramente, se você pegar,
tem um quadrinho, acho que é chamado Children of the Atom. Você pegar, basicamente, são os X-Men ali, mas nas versões woke. Cara, que imagem ridícula. Procurem aí depois, vejam com seus próprios olhos. Eles pegaram lá o Gambit e fizeram uma mulher gorda não binária e, tá ligado? É basicamente isso. Essa fase dos quadrinhos é isso, cara. Isso representa a nata da lacrate, como o Wagner tá falando. E, cara, nossa, tipo, é surreal, é intancável como... Quem acompanhou os quadrinhos nessa época não vê isso, como não percebeu isso. Cara, eu fico surpreso, sinceramente, do E-Nerd não achar isso lacração, mas vamos lá, vamos continuar. E agora eu vou mostrar pra vocês os principais acontecimentos das 2 primeiras edições desse Sam Wilson. Pra vocês verem só o jeito que começa a história dele assumindo o manto do Capitão América. Logo nas primeiras páginas, ele mostra uma das funções dele como Capitão América, que é montar uma equipe dos Vingadores. E olha que maravilhosa a equipe que ele montou. Kamala Khan, Jane Foster, Miles Morales, porque o Peter Parker não era bom o suficiente pra estar na equipe dele e aparentemente... Caraca, o Wagner fica muito puto. Ele é muito fã do Homem-Aranha, cara. Tá puto com razão, né? O cara quer ver o Peter Parker, pô, normal. Pra que você vai ter o Homem-Aranha original muito mais experiente, que já fez parte de várias equipes dos Vingadores, se você pode ter o Miles, né? Aí você tem o Visão e tem o Tony Stark. Ainda tem ele, né? Vocês percebem quanta diversidade natural, nem um pouco forçada? Pois é, esse painel aqui ele é muito pior do que eu posso explicar e desenvolver pra vocês nesse vídeo. Mas é só o primeiro pontinho. Depois disso, nós vemos Sam Wilson numa parada gay, sim, porque tem que estar lá. Logo na primeira edição, esse Capitão América precisa mostrar que ele é da diversidade, porque apenas ser negro não é o suficiente, ele tem que ser muito amigo da galera LGBT também, óbvio. Nick Spencer, excelente roteirista, faz até um trocadilho, né? Ah, de vez em quando você tem que dar uma parada, entendeu? Parada. Lá ele, meu Pois é, cara é bom. Meu irmão, o que é isso, cara? Nossa senhora, velho. Pô, como é que... Eu não vou falar nada não, porque meu advogado mandou uma mensagem aqui agora pra evitar o processo, beleza? Vamos lá. Cara é bom. Mas até então, essas são aquelas lacradinhas que... Ah, tudo bem, Wagner, passa. Ele montou uma equipe de Vingadores super diversa, porque era o que a Marvel estava querendo fazer por razões políticas nessa época. Lembrando, ano de eleição do Trump, vocês sabem o que acontece, vocês acabaram de ver a loucura que fica o mundo do entretenimento quando o Trump tá concorrendo. Também fez uma participação ali na parada LGBT, tudo tranquilo, não é necessariamente lacração só por causa disso. E porque a gente viu que essa é claramente a visão política do roteirista. Só que a trama geral dessas primeiras histórias é que são totalmente woke, não é um pouquinho woke, não é um pouquinho política, e não é uma política genérica qualquer, não, é uma política de extrema esquerda, basicamente. O Nick Spencer não estava satisfeito em fazer com que agora o Capitão América fosse negro, ele fazia questão de que fosse um Capitão América declaradamente de esquerda. E sim, a trama começa sendo sobre isso, sobre como o Sam Wilson se sente na obrigação de manifestar as suas opiniões políticas, mesmo sabendo que o Steve nunca fez isso, e o grande dilema dele é como lidar com a opinião pública, agora que ele decidiu ser o símbolo esquerdista da América. E como vocês podem ver, isso é escrito de uma forma totalmente escrachada, assim, é jogado na sua cara. Não dá pra você não ver o elemento político dessa história, não dá pra você não ver o panfleto político de esquerda dessa história. E o que é lacração, se não quando o panfleto, a ideologia, fica acima do próprio roteiro? Exatamente, é o que a gente sempre critica, né? A questão é o proselitismo político, é ser uma história panfletária para ajudar algum partido, né? Algum candidato específico, que é o que acontece exatamente nessas histórias. Nessa época da Marvel, a Marvel estava preocupada exatamente em atacar o Trump para favorecer o lado democrata. Cara, pô, se você não viu isso, é o mínimo, velho. É o mínimo, cara. É o mínimo. Não é sobre ter história de esquerda ou de direita, tá ligado? É uma questão que os caras estão fazendo uma campanha eleitoral velada. Porra, mano. Como que a pessoa não consegue ver? Essa fase da Marvel foi exatamente isso, cara. Vamos lá. O roteiro das primeiras histórias do Sam Wilson é só isso. É uma história panfletária, se liga. Isso mesmo, eu tenho opiniões fortes, convicções mesmo. E aí que tá. Quanto mais eu via as pessoas pelas quais eu acreditava lutar sendo deixadas de lado, quanto mais eu ouvia um ruído constante de intolerância... Caraca, o Wagner meteu uma voz aí grave, tá ligado? Pô. Botou uma testosterona aí no Sam Wilson. Sem medo, diminuindo o senso comum, mais eu me perguntava... O Capitão América não deveria ser mais do que um símbolo? Steve sempre tentou ficar acima das disputas, e eu respeito ele por isso. Ele tomou posição quando teve que tomar, mas enquanto a política correu, ele se manteve fiel ao uniforme. Mas eu realmente acreditava que poderia fazer a diferença. Se eu realmente acreditava que poderia mudar algumas mentes, fazer algum bem, então eu não era obrigado a tentar?
Cara, na história você simplesmente é jogado dentro da mente esquerdista. É justamente aquela visão de que só eles sabem o que é bom, o que é certo, e eles precisam doutrinar os idiotas que não estão entendendo como a esquerda é maravilhosa e como os republicanos são todos odiosos, intolerantes, preconceituosos. Então eu chamei uma coletiva de imprensa. Sim, o Sam Wilson, na sua primeira HQ, chama uma coletiva de imprensa pra anunciar que agora o Capitão América é de esquerda. Mas isso não é lacração, óbvio que não. Aí ele fala aqui, boa tarde, eu vou ler um comunicado, e depois, na página seguinte, mostra a repercussão do pronunciamento dele, que vai evidenciar mais ainda como Nick Spencer sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele decidiu escrever isso aqui. Quais são as principais manchetes depois do pronunciamento? Capitão América partidário. Capitão contra a Constituição, índice de aprovação do Capitão América cai em 50%. Por que 50%? Porque, de repente, o Capitão América decidiu que ele não vai mais representar a América, mas sim só metade dela? Só os democratas? Mas eu acho que você tirar o Steve Rogers de cena, que seria o Capitão América que estaria lá para representar todos os americanos, justo num ano de eleição de Donald Trump, para colocar em seu lugar um Capitão América negro que vai se posicionar à esquerda, tornando o símbolo do Capitão América algo totalmente partidário, não é lacração, né? Não deve ser. E eles meterem ali que perdeu 50% da aprovação. Cara, o que eles esperavam? Na HQ, então já estava prevendo isso. Eles sabiam que ia desagradar. Como eu digo, eles fazem justamente para ofender os fãs, para ofender a galera. Eles já sabiam que quem era mais à direita, mais conservador, digamos assim, iria não gostar, entendeu? Desse quadrinho. Então, qual é a surpresa desse tipo de história flopar? Os caras já sabem que vai desagradar grande parte do público, tá ligado? Que tá fazendo para ofender essa galera, mano. Surreal, velho. Isso é lacração, não. Os nerdolas exageram quando eles falam que Sam Wilson, o Capitão América, é lacração. Cara, eu não tô pegando uma história qualquer aqui. Eu tô pegando, basicamente, a história que mostra o motivo pelo qual deram o escudo pro Sam Wilson. É claro que, narrativamente, você vai falar, não, mas é porque nessa hora o Steve Rogers estava incapacitado, estava sem o soro, estava velho. O Sam é nobre, é amigo do capitão, então faz todo sentido. Mas não foi por isso que fizeram essa troca. A decisão de deixar o Steve Rogers velho pra passar o manto adiante e colocar justo o Sam Wilson no lugar foi uma decisão política e não criativa. E isso que eu tô mostrando é só a ponta do iceberg. Calma, vai piorar muito disso aqui ainda. Outra manchete, Sam Wilson, Capitão Anti-América. Ó, senador pede renúncia do Capitão América. Foi engraçado ouvir aquilo ali, ó. Sam Wilson, Capitão Anti-América. Criativa. Manchete, Sam Wilson. Aí, ó. Que é uma frase que foi feita pelo próprio ator Anthony Mackie, né? Que tá interpretando Sam Wilson no MCU. Cara, olha só como é que o mundo dá voltas, né? A vida imita a arte. Ele entrou na mesma polêmica, tá ligado? Ele falou que, como é que é? O Capitão América não precisa representar a América. Um negócio assim, galera, que deu uma treta gigantesca. Caraca, que irônico, né, cara? Estava nos quadrinhos, olha só, mano. Capitão Anti-América. Ó, senador pede renúncia do Capitão América. E se isso já não é prova boa o suficiente de que o Nick Spencer tinha plena ciência de que ele estava politizando totalmente o Sam, fazendo com que ele representasse agora só metade dos americanos, ele ainda fazia questão de começar todas as histórias com a repercussão da mídia sobre os atos do Sam, e ele fez com que esse fosse um Capitão América militante que ficava respondendo hater no Twitter, e eu não tô exagerando, eu não tô de sacanagem. Sim, o Sam Wilson, Capitão América, é um lacradorzinho de Twitter. Se liga nisso aqui. Eu juro que são páginas da HQ. O perfil Galactus estava certo, porque obviamente tem que ser uma pessoa totalmente desequilibrada e que... Ah não, cara, que isso? Olha isso. Transformaram o Sam Wilson no militante de Twitter, velho. Sério, pô. Pra quem gosta do Sam Wilson, eu gosto do Sam Wilson como personagem, tá ligado? Você acha que isso é correto? Você gostou dessa atitude aí? Porra, que ridículo, cara. Olha ali, Galactus estava certo. Olha como é que essa galera é covarde, né? Eles que costumam elogiar vilões aí, né? Tem o negócio do Magneto estava certo. Volta e meia você vê a galera usando camiseta com essa merda aí. Mas beleza. Aí o Galactus estava certo ali. Pô. Meu Deus, transformaram o Sam Wilson no militante de Twitter. Pô, mestrão, me ajuda a te ajudar, mestrão. Olha aí. Aí não dá, né, cara? Você gostou disso aí? Você diz que gosta muito do Sam Wilson, hein? Pô, você gostou disso aqui, cara? Você leu esse quadrinho e gostou? Pô, mano. E é a favor dos vilões, né? Ele tuitou o quê? Porque a nova linha direta do Capitão América SW é parte da agenda socialista dele. Hashtag não é meu Capitão América. Ah, então quer dizer que o Nick Spencer já sabia desde a primeira edição que no Twitter iam ficar chamando esse Capitão América novo de Capitão Socialista. Mas isso não é lacrar não, né? Em meio a protestos contra o Capitão Comunista, conhecido como Capitão América SW, as vendas de brinquedos de pelúcia Dose Vermelha continuam em alta. Então você vê, o personagem foi escrito pra ser isso. Ele não... Mas o engraçado é que essas colocações no Twitter são feitas de uma forma expositiva, assim, no sentido de criar esse espantalho, né, cara?
Você vê que eles estão falando ali pra falar, tipo, olha, essa galera é extremista, radical, estão vendo lá comunismo e socialismo, etc. E isso não existe, basicamente. É uma prática, assim, patética. É o que acontece aqui no Brasil. A galera que é comunista, né, declaradamente, aí o público dessa galera que acompanha os comunistas no YouTube vão lá e criam o fantasma do comunismo, tá ligado? Como se não existisse. Aí vão na CCXP aqui usando como cosplay o fantasma do comunismo. Como se isso fosse uma invenção das pessoas, como se não existissem pessoas declaradamente comunistas. Cara, tem pessoa com canal aqui declaradamente comunista, cara. E eles insistem nessa narrativa. Isso aqui é pra enganar trouxa, né, cara? É uma coisa, assim, essa galera não tem compromisso nenhum com coerência, tá ligado? Eles simplesmente vão fazendo esse tipo de narrativa, vão criando essa bagunça e acaba confundindo as pessoas. É esse que é o intuito. As pessoas não... tipo, fazer as pessoas não perceberem o que está acontecendo de fato, entendeu? Basicamente é isso. Então, cara, criou aqui um Capitão América de esquerda, né? Como o Wagner tá mostrando, mas colocou esse espantalho de que estão chamando ele de comunista, socialista, etc. Pra falar que, olha, tá vendo? Não, ele é só um cara do bem e estão falando que ele é comunista. É sempre essa narrativa. Mas enfim, vamos seguir com o Wagner, até me alonguei demais. Não é mais uma bandeira da América, dos valores americanos, ele agora é uma bandeira política. E se a gente não pode falar que é lacração transformar o Capitão América num cara totalmente partidário, num cara assumidamente de esquerda, no ano de eleição dos Estados Unidos, pô, então nada é lacração mesmo. Geralmente um consenso entre quem aceita que de fato... Eu não deixava não, hein, mestrão? Essa aí foi pedrada, hein? Olha lá, hein? Que isso, pegou pesado agora. Golpe baixo. Calma, Wagner. Calma. Existe lacração é falar que, pô, quando o negócio é forçado e quando a agenda tá acima da história, aí é lacração. O que é isso aqui? E calma que vai piorar muito ainda, tá? Depois de convocar aquela audiência pra se posicionar politicamente, o Sam foi recebido por manifestantes. E o que a gente consegue ver nessas plaquinhas dos manifestantes aqui, ó? Capitão comunista, traidor, vai embora. Esse é o dilema do Sam Wilson. Como lidar com os fanáticos intolerantes republicanos que não aceitam um homem negro e de esquerda como um Capitão América? Parece que eu fiquei cutucando a bunda do cara aqui, né? Enfim. Ih, lá ele, rapaz, que isso. Mas é exatamente essa narrativa, né? Eles colocam um monte de bosta ideológica no personagem e ao mesmo tempo ele sendo negro. Das pessoas que criticam as bostas ideológicas que ele está representando e criticam lá com razão, aí são taxadas de preconceituosos porque o cara é negro. Basicamente é isso. Se torna uma muleta pra essa galera, entendeu? Mas é só uma merda, cara. O roteiro é ruim porque o cara tá fazendo simplesmente um proselitismo político barato. Tá ligado? Mas vamos lá. Vamos pro segundo plot dessas primeiras histórias, que na minha opinião é ainda pior. Acreditem, dá pra ser. Lembra que em uma das manchetes estava falando que o Sam Wilson, ele agora era contra a Constituição, contra as leis americanas? Por que isso? Bom, porque tinha uma grande polêmica nas eleições de 2016, que era uma das coisas mais utilizadas para atacar o Trump naquela ocasião. E que até hoje, na verdade, utilizam muito para atacar ele, só que o jogo virou, porque todo mundo viu que ficou uma desgraça, não só na América, mas na Europa como um todo. Então esse é um discurso que tá envelhecendo bem mal. Mas tá lá, na primeira HQ do Sam Wilson Capitão América. Do que eu tô falando? E, mano, eu odiava o Trump nessa época. Assim, não odiava, mas eu pegava tanta informação da mídia tradicional e era tão contaminado que eu realmente achava que o cara odiava imigrante. O cara era um escroto, tá ligado? Queria fuzilar as pessoas, etc. Era a imagem que eu tinha. A internet também ainda não tava tão como é hoje, né? Mas a gente tava amadurecendo ainda. E é isso, daqui a pouco hoje a gente percebe como isso tudo foi uma narrativa construída, né, cara, de uma forma coordenada, cara. Então, vamos lá. Falando, né? As pautas imigratórias. Você certamente já ouviu falar sobre o tal do muro do Trump, porque essa era uma das propostas do Laranjão desde a primeira eleição. Exato, quem não lembra dessa polêmica? Eu mesmo, cara, eu ficava, pra que esse cara quer criar um muro, tá ligado? Eu pensava comigo, tipo, porra, nada a ver, velho. Olha a preocupação, cara, tem tantos problemas graves aí no mundo. Eu trouxa, né, cara, lendo matéria da Globo, porra, pensando o quê? No final das contas, olha aí, era um problema deles, cara. O problema de imigração dos Estados Unidos, afinal, todo mundo quer, as pessoas vão pra lá pra querer simplesmente ter uma boa vida, né, cara, pra ter uma oportunidade e tal. E é isso, o cara realmente... Os Estados Unidos tem que ter essa preocupação, tá ligado? É algo que eu acho que a gente brasileiro não passa um pouco na nossa mente. Tem que passar também, obviamente, porque tem que ficar preocupado, né? Mas os Estados Unidos devem ter isso como um problema crônico, tá ligado? Que deve ser algo muito importante pros americanos. Imagina, um monte de gente querendo entrar no seu país e gente que pode ter ficha criminal, que tem um passado que você desconhece e tal. Então, é uma situação realmente simples. Aí, tipo, criaram esse espantalho do Trump ser contra a imigração, que não sei o que. Eu ficava, mano, olhando, tipo, odiava o cara, mano. Tá aí agora, né? Mas vamos lá.
levantar um muro nas fronteiras para impedir os imigrantes ilegais, para no mínimo conseguir controlar melhor. E se atentem à palavra ilegal, porque ela é muito importante para essa discussão. O Trump é contra a imigração ilegal, sempre foi. Ele só quer impedir que pessoas entrem ilegalmente no... Olha que absurdo, né? O cara é contra que entrem ilegalmente no país dele. Que monstro! Daí tem esses wokes lá nos Estados Unidos querendo que entre pessoas ilegalmente no seu país. Uma pessoa que você não sabe qual é o passado dessa pessoa, o motivo dela estar fugindo do país dela. Tudo bem, o país dela pode ser uma merda, ou ela pode ter cometido uma merda, né, gigantesca lá e ter procurado outro lugar, basicamente. Tipo, não é simples assim, abram as portas, derrubem os muros, venham todos, vamos receber todos de braços abertos. Cara, olha que ideia de maluco, de doente, velho. Mas vamos lá. No seu país. Quer que todos cumpram a lei. Até porque é estatístico, né? O tanto de problemas que os imigrantes ilegais causam. Mas nem precisamos nos aprofundar nessa parte do debate por agora. O importante é saber que o Sam Wilson, nesse caso, ele é um ferrenho apoiador da imigração ilegal. Então, uma das primeiras grandes missões dele como Capitão América, na verdade a primeira que é apresentada na HQ, é defender um bando de imigrantes ilegais e inclusive coiotes, pessoas que ajudam, né, esses imigrantes, porque tinha um grupo terrorista, supremacista branco, que estava sequestrando esses imigrantes. E aí que começa a se desenvolver essa segunda grande trama política totalmente enviesada, totalmente partidária, focada em, mais uma vez, atacar diretamente Donald Trump. O Sam, ele saiu da SHIELD, ele tem um negócio que chama linha direta para as pessoas mandarem reclamações, aí ele recebe um monte de reclamação merda, mas essa aqui chamou a atenção dele. Aqui ele percebeu que tinha um problema que ele tinha que resolver, que é essa velhinha falando que o neto dela, o Joaquim, ele é muito preocupado com a comunidade mexicana, né, com as pessoas que vêm do México procurando trabalho. E agora ele tá desaparecido, porque tem esse grupo supremacista que a gente já vai ver atrás dele. Tem mais um detalhe muito importante sobre esse neto dela, o Joaquim. Caso você não tenha se atentado pro nome, esse vai ser o próximo Falcão. Pois é, para todos os efeitos... Caraca, mano, impressionante como o Falcão destruiu o próprio título dele, tá ligado? Beleza, ele era o ajudante do Capitão América, mas ele era o Falcão. Aí virou uma camisa usada agora, tá ligado? Toma aí, pode usar. Ele mesmo esculachou o próprio codinome dele de herói, tá ligado? E agora ele não pode mais voltar a ser o Falcão, porque nem ele fez questão, nem ele respeitou o próprio uniforme dele, tá ligado? Emprestou como se fosse qualquer coisa pra outro cara. Pô, mano, triste isso, né, velho? Triste. O novo Falcão, ele vai ser objetivamente um criminoso que ajuda outras pessoas a cometerem o crime de passar ilegalmente da fronteira. É ridículo que essa velhinha até fala, dizem que ele é um coiote, mas ele nem é. Só que ela tá descrevendo literalmente o que um coiote faz, que é esse cara que ajuda a passar os imigrantes. Mas não, ele se preocupa com quem tá passando as fronteiras e leva eles para abrigos e dá suprimentos, essas coisas todas. Ele só tá ajudando porque ele tá muito preocupado. E aí, durante a viagem, essa mulher que é uma das parceiras do Sam nessa fase, é a Misty, ela até questiona, né, se o Sam deveria estar fazendo isso, se envolvendo nesse tipo de assunto. Ela falou aqui, ó, você já tem metade do país chamando você de traidor. Tem certeza que enfiar o nariz no debate sobre imigração é uma boa jogada agora? As coisas começaram a se acalmar. E aí ele responde, você não ouviu meu grande discurso? Aquele, onde ele admite que agora é o Capitão América da esquerda. Bom, é óbvio que ele vai se meter sim nessas questões, né? E aí a gente conhece o grupo supremacista branco, que basicamente tem todo o seu discurso de vilão inspirado nas políticas do Trump. E a HQ vai deixar isso bem claro em várias oportunidades. Esses caras são os filhos da serpente. E olha só o que eles falam. Por invadir nossa terra... Eu não lembro desses vilões, não. O filho da serpente, já é antigo? Eu acho que isso aí foi criado nesse quadrinho, esses vilões aí, né? Deve ter sido pra essa HQ aí mesmo. Soberana, vocês desafiaram as leis de Deus, da natureza e da Constituição dos Estados Unidos. Eu posso dar uma colher de chá que talvez uma pessoa menos politizada leia isso aqui sem se dar conta de que é basicamente um paralelo direto à agenda republicana. É tipo você falar de Deus, pátria, família e não pensar em fazer uma associação direta ao Bolsonaro aqui no Brasil. O Trump dizia que era exatamente isso. E basicamente o objetivo dele era defender o que está na Constituição dos Estados Unidos. Além de também defender, é claro, valores conservadores. Eu nem preciso explicar que nos últimos anos essa questão do cristianismo ficou totalmente politizada também. Então, mais uma vez, não é por um acaso que o nome de Deus está no discurso do vilão. Tudo ficou politizado, né? Nerdola é extrema direita também hoje em dia. Você comer carne, né, cara? Você ser hétero já virou também de extrema direita. Tudo agora, qualquer coisa é politizada, velho. E eles usam isso, o Wagner não tá errado, eles usam isso no sentido de politizar mesmo, tá ligado? De tratar esses símbolos como se fossem símbolos de extrema-direita. E aí o imigrante legal fala, por favor, quem quer que seja, não queremos nenhum problema. E o supremacista responde, acredito em você, senhor. Posso ver que já tem muitos problemas só seus. Problemas, doenças e crimes pesam nas suas costas.
Aí a gente lembra o que o Nick Spencer falava no seu Twitter, né? Como que ele pensa que um republicano é. Você consegue entender por que é crucial você saber como é a cabeça do autor que tá escrevendo tudo isso? Você vai falar pra mim que não tem nenhuma lacração aqui? Que o principal motivo dessa história não é passar uma mensagem política acima de qualquer outra coisa? O super-herói é um esquerdista declarado que tá assumindo o manto da América e o super-vilão é um grupo de trumpistas. Mas o Nick Spencer achou que não tava escrachado o suficiente. Então, os vilões continuam. Os imigrantes estão ali pedindo, nos deixem em paz. E aí ele responde, Deus sabe que tentamos, mas até que o poderoso muro seja construído... Lembra que eu falei do muro do Trump, né? Cara, se não tava escrachado o suficiente, se você tinha a intenção de falar, não, Wagner, você tá exagerando, não é tão diretamente um ataque ao Trump assim. Você vai falar o que agora? O objetivo do super vilão é construir um poderoso muro, cara. E os inimigos dele são os imigrantes ilegais que não respeitam a Constituição americana. Vocês entendem por que eu não tenho como concordar com o Peter de que Sam Wilson Capitão América não é lacração? Caraca, que pedrada, hein, mestrão? Não deixava, hein? Eu não deixava barato, tô querendo um round 2 agora, ó. Tá precisando, hein? Que isso aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é tipo cuspir no chão, mano. Xingou a mãe. Aí não dá, hein? Vai leve, calma, respira, Wagner. Calma. Sacanagem. Quero botar fogo, quero botar lenha na fogueira aí, irmão. Vamos lá. Opa, até travou aqui. No filme, removeram as lacradas, e eu concordei com isso. Mas o Sam Wilson, Capitão América, é em si uma lacrada. Ele foi criado pra lacrar. E tudo isso foi tirado das HQs. Sim, as HQs que lacraram pra um caramba, que eram puro panfleto político. O motivo pelo qual Steve Rogers foi tirado de cena pra colocar Sam Wilson no lugar foi pura agenda woke. Só isso. Então, desculpa, Peter, mas quando você fala que o pessoal que tá falando que Sam Wilson, Capitão América e a lacração tá sendo leigo, eu tenho que discordar e falar que com base no material original... Que isso? Como é que fala o Heróis e Mais, né? Como é que eles falam lá? Que lapada. Calma, mestrão, calma aí, ó lá. O Wagner tá indo devagar. Ô, Wagner, calma, respira, você tá falando com um idoso, cara. Quer fazer o Peter passar mal, pô? Olha lá, hein, que isso. Mestrão tem que tomar remédio. Ó, antes de assistir esse vídeo, Peter, toma um remédio... Respira, que é muito importante. O Capitão América e a lacração tá sendo leigo, eu tenho que discordar e falar que com base no material original, leigo é justamente quem nega que isso aqui é lacração pura e escrachada. E eu vi que teve um outro... Calma aí, respira, toma um copo d'água, ó, o mestre não vai passar mal, olha a idade, tá falando com o senhor, Wagner, peraí, aí não. Do Peter, onde ele tenta relativizar tudo isso, né, falando, só porque tem pauta racista e só porque tem pautas políticas nas HQs do Sam Wilson, então quer dizer que é lacração? Sempre teve isso nas histórias do Capitão América. Cara, não é só o fato de ter pauta política, ou de abordar alguns temas que viraram batidos dentro da agenda woke. É toda a construção de toda a trama, velho. Não dá pra comparar isso aqui e esse tipo de abordagem com outras histórias políticas do Capitão. Mesmo porque, ao longo de toda essa história, o próprio Sam reconhece Steve Rogers como um Capitão América apartidário. Pelo menos busca, na maior parte do tempo, ser. E olha aqui, faria todo sentido o Steve Rogers ser um ultra conservador. Porque ele é um soldado de 100 anos atrás. Só por isso já faz todo sentido ele ser conservadoraço. Além de, obviamente, também ser um cristão super convicto e praticante, mas é algo que foi cada vez mais removido das histórias dele. E por quê? Justamente porque a Marvel vinha tentando deixar o Capitão América o mais apartidário possível. Ainda que, pela lore dele, o que mais faria sentido sendo um ultraconservador, sendo um cristão praticante, seria também ser justamente um republicano. Mas aí não. Deixa toda essa questão política de fora. Porque justamente ao longo das últimas décadas em que a cultura woke imperou na Marvel, ficou expressamente proibido você ter qualquer super-herói republicano. Sabe? Não, muito pelo contrário, Wagner. O que ficou escrachado nos quadrinhos era que os conservadores foram inspiração para vilões. Mas lá na frente, eu acho que o Wagner deve abordar isso em um próximo vídeo, né? Se ele continuar falando sobre o Capitão América, mas o Caveira Vermelha, ele acaba sendo inspirado no Jordan Peterson, que é um filósofo, né? A gente pode dizer assim. Na verdade não é filósofo, ele é psicanalista, né? Mas é um conservador, um grande pensador aí de direita, e que ele simplesmente, o autor pegou falas dele, falas do Jordan Peterson, e botou no Caveira Vermelha, tá ligado? Como se o vilão defendesse a mesma coisa que o cara, que o Jordan Peterson. Então, é isso que ele faz, muito pelo contrário. Além de colocar o Sam Wilson como um herói, como exemplo ali, né, cara, de herói esquerdista e tal, os vilões sempre são caricaturas ali de figuras conservadoras. Cara, é isso. Tipo, se você leu esses quadrinhos e você não consegue perceber isso, cara, tá boa.
Aí não dá. Aí, tipo assim, esqueceu de tomar um remedinho, mestrão. Pô, aí não dá, velho. E como você poderia falar que isso aqui não é tão lacração se você tivesse uma contraparte representando os bons valores do outro lado também? Porque se você tem um Capitão América expressamente democrata batendo diretamente no discurso dos republicanos, sei lá, pelo menos o Tony Stark podia ser um ultracapitalista contra os democratas e um republicano assumido também, mas não. Nessa fase, super-herói politicamente posicionado era sempre de esquerda. E é justamente E os vilões de direita, que fique claro, porque pra você passar a mensagem tem que ser assim. Você não pode colocar ali, deixar a possibilidade da pessoa interpretar da maneira que ela quiser. Você não pode deixar lá livre, né, pro pensamento da pessoa para ela tomar e tirar a sua própria conclusão. Tem que ser exatamente um proselitismo, tem que ser exatamente uma propaganda panfletária política dessa forma. Olha, a esquerda é do bem, a direita é do mal, e é isso. Você tem que tomar o lado da esquerda. É isso que essa história vai contar, tá contando, como vocês estão vendo, e mais lá na frente ainda piora, né? Basicamente, mas vamos lá. justamente por isso que foi o ápice da cultura woke nos quadrinhos. O vilão continua falando que os imigrantes estão querendo os empregos deles, que são dos americanos por direito, e que se eles não conseguem, eles ainda procuram assistência que é paga pelo dinheiro de imposto dos americanos. Cara, mais uma vez, é o discurso político dos republicanos colocado na boca dos vilões. E é dicotômico simplesmente porque você sabe que o Sam Wilson, nesse caso, é o herói, mesmo que ele esteja defendendo a ilegalidade. As pessoas que estão passando por cima da Constituição do país que ele defende, que ele representa. É claro que nesse caso você pode falar, não, mas é que esse grupo é terrorista, é extremista, é violento. Mas isso é colocado ali justamente para representar o discurso de um lado político dessa maneira. Por que você não vê um grupo de vilões inspirado no BLM? Supremacistas negros, violentos, truculentos, querendo acabar e dizimar com todos os brancos, porque não interessa pra pauta, não interessa pra agenda. E não é como se não tivesse respaldo no mundo real. É até o contrário, muito mais fácil encontrar um protesto super truculento e violento do BLM do que de um grupo de republicanos contra a imigração. Aí ele coloca mais umas falas estúpidas. Mas é exatamente o que eu falei, né? Citei pra vocês que é isso, eles pegam as frases de pessoas que são de direita, que são frases que têm outra conotação e botam na boca do vilão para simplesmente demonizar essas pessoas, que é o que aconteceu com o Jordan Peterson, o exemplo que eu citei para vocês. Na boca dos vilões para justamente aumentar o nível da caricatura, mostrar, olha como esse discurso dos republicanos é completamente ridículo, tudo estratégia política manjada. Quando o Sam Wilson chega na batalha, os vilões supremacistas brancos chamam ele como? O Capitão Socialismo está aqui para salvar o dia. E aí o discurso do Sam para evidenciar como eles são os vilões terríveis, porque são a representação dos republicanos e na visão do roteirista não existe um único republicano bom, né? Você já terminou de ameaçar um monte de pessoas desarmadas? A maioria mulheres e crianças? Qual é a intenção dessa HQ aqui? Fala pra mim. Não é justamente fazer com que o leitor, especialmente o mais desavisado, tenha essa noção de que o discurso do Sam é o discurso do herói, e aí ele vai ver esse discurso na boca dos democratas, vai pensar, então esses são os heróis, e o discurso dos republicanos está na boca dos vilões, então ele vai ouvir o Trump discursando e vai pensar, meu Deus, igual o discurso daquele vilão daquela HQ, esse cara certamente só pode ser mau. Lembrou a 4ª temporada de The Boys, é isso aí. Os apoiadores do Homelander são os conservadores malvadões e a galera da Luz Estrela lá são os SJW, né, cara? Os justiceiros sociais do bem. Mano. A galera, vocês veem que eles estão contando as mesmas histórias durante uma década e a galera já tá de saco cheio. É sempre a mesma coisa, velho. E eu juro pra vocês que é estereótipo do começo ao fim. Enquanto dá porrada nos trampistas supremacistas brancos, o Sam faz questão de pensar, nossa, eu tava me divertindo muito de novo. Tipo, qual é? Quem não ia querer bater nesses caras pelo menos um pouquinho, certo? Cara, tá na HQ do Sam Wilson Capitão América, praticamente o meme, bater em republicano, bom demais. Chega a ser irônico, os violentos são os republicanos, mas a HQ tá estimulando justamente violência contra essas pessoas. Não, os extremistas são os nerdolas, tá ligado? É que nem é com a gente aqui. Esse autor aí que fez essa história, não. É um cara da democracia, do amor. Nós somos extremistas, radicais, né? Tem gente que fala aí que o nerdola tem que tomar madeirada, que tem que fazer isso, tem que voltar com bullying, com nerdola. É isso que a galera prega aí. E essa é a galera moderada, essa é a galera do amor. Nós somos os extremistas radicais. Repito, óbvio que aqui todos eles são vilões e são maus e merecem essa surra. A questão é justamente como isso foi montado, por que o roteiro da história é esse. E depois olha como é que toda essa treta aí sai nos noticiários. Capitão América prende grupo de ódio na fronteira mexicana. Filhos da Serpente, grupo supremacista branco, que evidenciou um esquema de sequestro de imigrantes. É só um roteiro político, nada demais, tem nenhuma lacrada aqui. E eu juro pra vocês... Xiii, eu não deixava não, hein, mestrão? Que isso aí, Wagner, já tá perdendo o respeito. Aí não, hein? Aí foi na canela, vou te defender, mestrão. Pega leve, hein?
A história é toda pra reforçar essas questões. Depois que o Sam tá voltando da missão, mostra uma senhorinha indo até ele agradecer. Ai, que bom que você tá cuidando dos meus. Aí um outro velhinho também concorda. Ela tá certa. Esses caras não podem sair por aí agredindo pessoas, perseguindo elas desse jeito. Aí aparece um moleque pra bancar o chato ali na discussão falando: mas isso não muda o fato de que eles não deveriam cruzar as nossas fronteiras. É contra a lei. Aí vem a resposta da senhorinha: ah, por favor, eles só estão tentando conseguir uma vida melhor para suas famílias, estão procurando por emprego. Isso tudo nas 2 primeiras edições do personagem. A apresentação do personagem pro público. Inclusive também tem tweet do Nick Spencer nessa época, onde ele meio que reclama das vendas da HQ, falando que tem gente achando que a HQ virou um serviço social, mas que não é bem assim, que elas ainda precisam vender, precisa dar dinheiro, precisa lucrar. O cara basicamente transforma a HQ do Capitão América num panfleto democrata de ódio contra os republicanos e fica bolado que as vendas provavelmente caíram, se não pela metade, numa boa medida. Os primeiros... Pois é, né, cara? Eles botaram no quadrinho que o Capitão América foi rejeitado por 50% da população americana, que é exatamente o que eles sabiam que ia fazer. Aí depois reclama que não vende, tá ligado? Pô. Os números costumam vender bem. Quando tem uma grande mudança, um grande evento, né, matam um personagem famoso e colocam outro no lugar, a primeira edição geralmente vende bastante, mas Sim. Da segunda em diante cai radicalmente, porque não é o que os fãs querem ver. E nesse caso não era mesmo. E o próprio Nick Spencer sabia. Tanto é que em pouco tempo tiveram que trazer o Steve Rogers de volta. Só que tem mais polêmicas nisso. Depois desse primeiro arco, as histórias do Sam vão para um outro arco muito chato, assim, insuportável, foi difícil de tancar, onde o Sam vira um lobo, ele tá enfrentando um cientista que tá fazendo experimentos genéticos com as pessoas, que inclusive é o que acaba dando poderes pro novo Falcão, né, o criminoso que ajuda os imigrantes ilegais, e aí o Sam acaba virando um lobo, que é uma referência também a um tempo que o Steve Rogers virou lobo. Enfim, é só muito chato esse arco. E aí 7 edições depois, ou seja, 7 meses depois que o Sam começou a ser o principal Capitão América, obviamente a repercussão tava bem ruim, os fãs estavam loucos pra ver Steve Rogers como Capitão América de volta, e aí a Marvel faz isso, traz de volta o Steve Rogers. Só que não do jeito que os fãs queriam. É justamente no retorno do Steve Rogers que a gente tem essa clássica cena, onde o Capitão América agora virou da Hydra. Que, pra quem não sabe, nas HQs da Marvel é a representação dos nazistas. Então, não satisfeito em transformar Sam Wilson no Capitão América socialista, assumidamente de esquerda, o Nick Spencer também decidiu transformar Steve Rogers num nazista. E não... Cara, eu lembro que eu acompanhei isso na época, velho. Como os fãs ficaram revoltados. Isso aqui foi uma indignação gigantesca, galera, na internet. Quem não acompanhou, era a gente postando foto e vídeo queimando o quadrinho da Marvel, tá ligado? Lá no Twitter a galera, pô, meu irmão, isso aí foi absurdo, tá ligado? A rejeição da galera. Mas com razão. A galera, pô, meu irmão, revoltada porque os caras transformaram o Steve Rogers. Era o Steve Rogers, tá ligado? Até então, depois eles voltaram atrás, obviamente, porque viram que deu merda. Mas até então era o Steve Rogers, tá ligado? Mano, olha aí o nível que os caras chegaram. Mas não é lacração não, vai. Calma aí, não tem nada a ver, tem nada demais. Pensem que ele não fez isso de caso pensado também. Até porque na época que ele fez isso, ele também fez um tweet falando que isso aqui era uma representação de como a América estava ficando. Por quê? Porque agora o Trump era o presidente. Então Steve Rogers vira nazista, porque agora a América é nazista por causa do Trump. E o Capitão América bonzinho é o de esquerda. Mas isso não é lacração. Nerdola que fala que isso é lacração tá exagerando, pô. Calma aí, ó. Pega leve com o mestrão lá, ó. Poxa, rapaz... Não fala assim, o cara tem idade, ó. Tu tá sendo muito desrespeitoso, o Wagner. Pô, aí me ajuda, hein, cara. Olha devagar. Mas é engraçado, ele tá chegando. Vamos ver se ele vai falar sobre o Jordan Peterson também, né, cara? O Jordan Peterson também tem um caso desse. E é o contrário. Aí pegaram a frase do Jordan Peterson e botaram no Caveira Vermelha. Vocês acham que os fãs ficaram felizes? Vocês acham que eles se revoltaram com isso? Vocês acham que tava todo mundo curtindo pra caramba essa fase nas HQs? Óbvio que não. Nick Spencer tava recebendo uma onda massiva de hate, que ele sabia que viria. Chegou a virar matéria no The Telegraph. O escritor do Capitão América, o Nick Spencer, tá recebendo ameaças de morte depois de revelar que o Capitão América sempre foi um agente da Hydra. É claro que eu discordo das ameaças de morte, mas pra vocês entenderem, tipo, a revolta dos fãs, né? Como é que foi nessa época. E assim, tirando as ameaças de morte, obviamente, os fãs tinham razão, porque isso aqui é ridículo, né, velho? Inclusive, se eu não me engano, foram anos de publicação até revelar todo o plot. O Capitão América realmente passou muito tempo sendo escrito pelo Nick Spencer como um nazista nessa época. E não é que ele tava infiltrado na Hydra, tava só fingindo. Não, o contexto é que tinha uma personagem chamada Kubrick que conseguia alterar a realidade. Essa personagem acabou sendo enganada e realmente mudou a realidade do Capitão
Capitão América pra fazer com que ele sempre tivesse sido um nazista. É óbvio que isso acabou sendo desfeito alguns anos depois, aí aparece o Capitão América de verdade que luta contra o Capitão Nazista, mas por muito tempo o que tava rolando nas HQs da fase do All New, All Different da Marvel era isso. E é óbvio que eu não concordo com ninguém mandando ameaça de morte, mas assim, os caras pegaram um tweet, certamente não era só um, o cara tava sofrendo muito hate na época, mas você via que tinha muita gente criticando com argumentos mesmo o que o Nick Spencer tava fazendo com os títulos do Capitão América. Mas ele não tava nem aí, porque o que ele queria era lacrar, era passar a sua visão política, que eu já demonstrei aqui pra vocês qual é, e por isso que nessa época o Nick Spencer bloqueou o perfil dele no Twitter e ele simplesmente nunca mais abriu. Desde 2016 ele bloqueou seus tweets, agora só quem segue ele consegue ver, e tá fechado desde então, você só consegue encontrar tweet dele por print mesmo. Por isso que eu nem consegui mostrar pra vocês tudo que eu queria, tem coisas que eu só consegui ver na época, você não consegue pesquisar mais os tweets dele, só o que foi printado e divulgado. Então depois de mostrar pra vocês exatamente o que aconteceu nas HQs, o contexto do que estava acontecendo nas HQs, o contexto do período em que essa história foi contada, a visão política do roteirista e o que ele estava colocando nas suas histórias, vocês conseguem realmente olhar pra mim e falar: não, mas o Sam Wilson Capitão América não é lacração. Difícil, eu acho, né? Cara, minha ideia original... Não, nos quadrinhos realmente foi, né? Pô, isso aí é inegável. O Wagner agora, irrefutável até aqui, né? O vídeo do Wagner, mas vamos ver. Não, era continuar reagindo ao trecho do Peter, onde ele fala mais algumas coisas ali, respondendo os nerdolas. Mas essa parte acabou ficando mais longa do que eu esperava. E era o ponto mais importante pra mim, porque, infelizmente, eu vi em alguns vídeos o Peter falando que não, que a galera que tá falando que o All New, All Different lacrou tá exagerando, que na verdade as coisas foram feitas de forma natural, que não tem lacração. E cara, isso... Imagina, que isso, pô, tudo nerdola extremista, nossa, estão muito radicais. Tá errado, eu repito. Talvez o Peter leu isso tudo há muito tempo, na época ele não tinha muita noção ainda do cenário político e não percebeu tudo isso, mas pelo amor de Deus, cara. Se vocês acham que tá cheio de lacração nas histórias do Sam Wilson, saibam que também tá cheio de lacração nas histórias da Jane Foster como a poderosa Thor, por exemplo. E com sim, certeza. Vou trazer vídeo aprofundando e mostrando isso pra vocês logo mais. Tô fazendo aí meu trabalho de pesquisa pra trazer um vídeo bem completinho, bem feitinho pra vocês, organizando os acontecimentos, colocando todas as referências que precisa, que a gente não pode deixar a nossa memória nos trair em um ponto... Tô ansioso agora por esse vídeo, hein? Destrinchando o quadrinho da Jane Foster. Eu lembro que eu li alguma coisa na época da Jane Foster, mas umas coisas muito paia também. Que é tão crucial pra história da guerra cultural. Então, esse contraponto eu preciso trazer, certo? Diz aí pra mim o que você achou do vídeo. Se tem alguém aí que assistiu e achava que Sam Wilson, Capitão América, não era lacração, você continua com a mesma opinião depois desse vídeo? Comenta aí, eu tô curioso. Eu realmente gostaria de saber se tem alguém que consegue contestar esse fato depois de tudo isso que eu mostrei. Enfim, muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Muito bom vídeo do nosso emo da Liga Nerdola, tragicômico. E, cara, que vídeo sensacional, né, cara? Que lapada. Acho que aqui, irrefutável, né, cara? O vídeo do Wagner mostrando o quadrinho em si, todo o proselitismo político que tem no quadrinho. Esse vídeo incrível, parabéns aí, o Wagner. E, tipo assim, só pra deixar claro que esse vídeo aqui é basicamente um complemento do meu vídeo também, porque... eu fiz um vídeo no canal principal, inclusive, refutando o Ei Nerd, falando sobre essa questão de manto do herói. Só que eu fiz um vídeo sem falar de lacração. Eu mostrei como o Peter tá fazendo exatamente um revisionismo histórico dos quadrinhos, tá ligado? Pra defender a tese dele. Essa tese de que, primeiro, né, manto do herói funciona, etc. E segundo, de que o manto do herói com Sam Wilson não foi lacração. E foi. Eu sempre mostrei no meu vídeo lá, né, cara? Eu cheguei a mostrar pra galera que quadrinhos que fazem essa passagem de manto não dão certo, sempre flopam e a galera volta lá com o herói original, e assim, mostrando que há diferentes concepções, né? Existem heróis que foram concebidos com esse conceito de manto, ok? De não ser apenas uma pessoa específica, e mostra como foi tudo isso, né? E existem os heróis tradicionais, como o Capitão América, como o Superman e o Batman. Esses são heróis que são uma pessoa especificamente, né? Não tem como você mudar. Isso não é um manto, tá ligado? É um herói que foi constituído sob uma figura específica. E tá aí, esse vídeo acaba ficando com uma complementação, né? Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre essas questões, recomendo também que vocês assistam. Mas aqui é um vídeo tratando-se dessa questão woke mesmo, e o Wagner provando que é sim lacração o Sam Wilson nos quadrinhos. É como eu falo, passagem de manto é uma merda. Ponto final, não importa. Que nem tem gente que defende, tem que ser o Buck, o Capitão América. Não. Na minha opinião, tem que ser o Steve Rogers e ponto final. Isso com basicamente com todos os heróis, tá ligado? Todo herói que você imaginar aí, eu vou ter uma concepção, tá ligado? De quem é o herói oficial, daquele manto que eles tentam passar, tá ligado?
Mas eu acho que ficou agora cravado de uma vez por todas, né? Que eles usam esse conceito de passagem de manto pra lacrar, pra fazer uma versão identitária do personagem. Não apenas isso, também toda essa questão de multiverso hoje que a Marvel entrou, já existe nos quadrinhos há muito tempo. E olha que questão de multiverso funciona muito mais nos quadrinhos do que questão de passagem de manto. Histórias de multiverso, às vezes, fizeram muito sucesso entre a galera, inclusive são até clássicas, né? Na DC você tem, por exemplo, lá, Crise nas Infinitas Terras. O Crise nas Infinitas Terras já é o final dessa questão de multiverso, né? Mas até chegar lá, tinha muita coisa que a galera hypava. Teve ponto de ignição, né? O Flashpoint do Flash, que é um exemplo clássico disso, que história maravilhosa, mas simplesmente esses conceitos aí de passagem de manto, de multiverso, se tornaram desculpas, ferramentas ali, tipo, de muleta, né, pro autor lacrar, ponto final. Por isso que a galera tá de saco cheio. Ah, vai ter um universo lá. Ah, esse universo agora, com certeza, alguma coisa envolvendo uma pauta identitária. Ponto. É isso. Tudo agora envolve essa bosta. E a galera já tá de saco cheio. Mas enfim, ótimo vídeo do Wagner. Vamos ver como é que tá os comentários aqui no vídeo, a reação da galera. Aí, ó, tem mesmo. Tem comentário do próprio mestrão, o Enerd comentou aqui. Vamos ver o que o Enerd achou desse vídeo, hein? Olha lá. Wagner, você tá se baseando em um escritor para definir um personagem que já teve centenas deles. Não é o Wagner. No vídeo do Enerd, o Enerd usou essa fase all new, all different, né? Ele usou essa fase aí, então o Wagner só pegou exatamente e respondeu ele usando o mesmo exemplo. Ricardo, vamos lá. Inclusive, nem foi o Nick Spencer que fez o Sam Wilson assumir o manto, foi o Rick Remender. Por esse argumento, usando uma fase, um escritor, e pegando os tweets dele, dá pra dizer que qualquer personagem é lacrador. Pô, aí não dá, mestrão. Não é exatamente isso não, né? Ó. Só usando os mesmos argumentos. Cara, não é isso, tá ligado? Mas vamos lá. Sam Wilson tem muito mais conteúdo e méritos como personagem, seja como Capitão América ou Falcão desde 1969 até 2025. Não são meia dúzia de lacradas de um escritor que vão mudar isso. Um abraço. Cara, aí o Enerd tá fazendo uma salada mista aqui, né? Isso aqui é o xadrez 4D, porque ninguém reclama do Sam Wilson como personagem, tá ligado? A questão é como Capitão América, como o Wagner mostrou aqui, como Capitão América foi utilizado para lacrar. Agora, o Sam Wilson poderia ter ganhado mais protagonismo nas histórias de uma outra forma. A Marvel que decidiu seguir por esse rumo. Inclusive, no MCU é muito maltratado. O Sam Wilson é esculachado, cara, dos filmes daí. O cara apanhou pro Homem-Formiga, tá ligado? E do dia pra noite a Marvel agora, não, o Sam Wilson é o melhor que tem, o líder dos Vingadores, etc. Mestrão, quem vai comprar essa ideia, cara? Sinceramente, pare e pensa por um segundo. Quem vai comprar esse barulho, cara? Isso não faz sentido, velho. Sinceramente, cara. Mas vamos lá. O Wagner respondeu aqui também o Enerd. Vamos ver o que ele disse. Não é meia dúzia de lacradas de algumas histórias, a Marvel escolheu Nick Spencer para assumir os roteiros do Capitão Sam Wilson, desde a primeira edição, por uma razão óbvia. Peter, é impossível negar a intenção política da editora nesse período. E eu concordo com você que, pegando a ideologia dos roteiristas e as mensagens nas HQs, eu vou conseguir mostrar que qualquer personagem da Marvel de 2016 para frente era lacrador. Pois isso, né, virou um problema generalizado mesmo. Agora, o Sam Wilson como Capitão América foi, sem dúvida, um dos mais lacradores de todos. Como mostrei no vídeo, não eram apenas lacradias eventuais. A principal trama do personagem, logo ele assumiu o manto, é toda para fazer críticas óbvias aos republicanos. Cara, o Wagner tem razão aqui. Tem muitos exemplos aí que ele pode pegar o quadrinho. Nossa, ele vai pegar da Jane Foster, vai ter lá um monte de lacrada. Tem o da Coração de Ferro, América Chaves, todos os quadrinhos aí, cara, identitários aí, velho. É ridículo, mano. Ó, você vem dizendo nos seus vídeos que Sam Wilson como Capitão América não é lacração. Cara, isso simplesmente está errado. Tudo bem você não saber de todo o contexto político por trás do All New, All Different, mas está lá em doses muito maiores do que estamos acostumados a ver nas séries e nos cinemas. Assim, eu concordaria com o Enerd se ele falasse que o Sam Wilson se tornar Capitão América não é necessariamente lacração. Essa construção poderia ter sido diferente, né? Nos quadrinhos tivemos outros exemplos de heróis que assumiram outros mantos e não foi lacração, tá ligado? Só assumiu outro manto. Poderia acontecer com o Sam Wilson também, mas nesse caso, nos quadrinhos foi, como vocês podem ver, né? PS, os méritos dele enquanto Falcão não importam muito pro meu argumento. Meu ponto é que ele foi colocado para ser o Capitão América no lugar do Steve por pura ideologia woke que estava impregnada na Marvel nessa época. É fácil provar isso. Aí, pô, e provou, né? O Traje Cômico provou aqui de maneira magistral nesse vídeo, pra mim irrefutável, né? Vamos aguardar agora aí os próximos capítulos dessa treta.
Ó, quem comentou aqui também, deixa eu dar o meu like aqui, ó, no comentário do nosso Emo. Deixa eu ver aqui também, ó, comentário do Giga, ó. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. É isso aí, concordo. Mas o comentário aqui, ó, muito bom, foi direto na fonte. O Peter ignora ou finge ignorar que a lacração começou nas HQs. Pois é, triste, né, velho? Só existe um Capitão América e ele se chama Steve Rogers, assim como só existe um Homem-Aranha, que é o Peter Parker, e um Batman, que é o Bruce Wayne. Exato, quem assistiu o meu vídeo lá do manto tá ligado nisso aí. Esse vídeo abriu meus olhos, eu pensei que o Sam tinha assumido o manto do Capitão porque era muito amigo do Steve, mas agora eu vi que destruíram o personagem só pra dar uma lacrada. Tá aí, ó. Enfim, pessoal, vocês viram aí os comentários da galera, acho que a galera entendeu, né, o ponto do Wagner, e o vídeo foi irrefutável pra mim, na minha opinião. Tô com o Wagner nessa treta agora, já escolhi o meu lado, e você? Quem você acha que tá razão? Peter, que tá com a razão. Pedro, tô até me enrolando pra falar, ó. De que lado você está? Com o Peter Jordan do canal Enerd ou do Wagner do canal Tragicômico? Sam Wilson como Capitão América nos quadrinhos foi lacração ou não? Comente aqui a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.